Essa questão de acabar com a desinformação com leis é um tema delicado. Acredito que possa e deva, né, ocorrer uma normalização e mesmo as pessoas que acabam provocando essa desinformação e aí intencionalmente, elas devam ser sim investigadas e punidas. Mas um controle prévio da informação também preocupa. Quem vai fazer esse controle? Então, a sociedade civil organizada precisa, né, se posicionar, precisa cobrar da própria imprensa, das autoridades, transparência. E assim, né, receber as informações com seriedade e compromisso. Então, eu acredito que criar leis que possam indiretamente atingir o trabalho do jornalista também é delicado, né? Porque um controle prévio da informação pode caracterizar censura e também nós iríamos regredir. Agora, a partir do momento que foi divulgado e fica comprovado que há uma intenção, os responsáveis devem ser punidos. Nós chamamos de desinformação quando informações e técnicas de comunicação acabam sendo aplicadas para levar confusão ao público. Então, para formar uma opinião pública, tudo que induz ao erro acaba sendo uma desinformação. Então, as fake news, por exemplo, são, né, um mecanismo desta desinformação, porque elas são aplicadas, desenvolvidas como se fossem notícias, mas elas são falsas notícias. Então, informações inverídicas e o público nem sempre consegue discernir porque ela tem aparência, fonte, né, e circula como se fosse uma informação verdadeira. Sim, os impactos da desinformação, uma sociedade que não tem como tomar decisões adequadas. Então, a sociedade acaba ficando refém do medo, refém de apelos autoritários, né? E aí não consegue tomar decisões que são fundamentais para o seu dia a dia, para o seu bem-estar e de toda a comunidade. Nós temos observado que o trabalho do jornalista está sendo questionado pela população, que não consegue perceber as técnicas aplicadas, né, e o compromisso social, o compromisso ético do jornalista com a informação verdadeira, ou seja, em levar a população, os seus leitores, espectadores, ouvintes, internautas, né, para levar esta informação bem apurada, comprovada, né, uma informação que não foi criada simplesmente para distorcer fatos. Pelo contrário, então, o trabalho do jornalista nem sempre agrada, porque a verdade incomoda, né? Então, nós temos muitas vezes este trabalho questionado, o trabalho certo, um trabalho bem feito, um trabalho que há toda uma formação, há uma formação educacional, há uma formação social, né? Há investimentos, o jornalista investe para seguir nessa carreira. E aí a população acaba discordando ou questionando o trabalho e muitas vezes até agredindo jornalistas por causa de desinformação, ou seja, elas não receberam ou não quiseram aceitar a informação apurada, a informação séria, comprometida e preferiram, né, tiveram a tendência, muitas pessoas têm a tendência de acreditar no que circula, por exemplo, em suas redes sociais e, portanto, agrada, né, e é o que elas querem ouvir, né? A notícia nem sempre é o que a gente quer ouvir. E por isso o trabalho do jornalista tem sido tão questionado e há uma desconfiança, né? E o que não deveria, porque, como eu mencionei, há toda uma formação para que o jornalista exerça seu trabalho com responsabilidade.
eu acredito que as agências de fact-checking são fundamentais, apesar de que elas só passam a ser fundamentais porque essa sociedade está desconfiada. Porque, na realidade, o jornalista, quando recebe, né, uma sugestão de pauta ou que ele encontra um tema que possa render uma boa matéria, ou seja, é algo que ele vai trabalhar que interessa a coletividade, que tem aspectos que sejam atuais, né? Que tenham consequências. Então, ele já faz essa checagem, já faz essa apuração, mas muitas vezes a falsa notícia circula e parece que foi apresentada pela grande imprensa, ou pela mídia comprometida, por profissionais competentes. E aí aquela informação aquela falsa informação vai tomando uma proporção que há necessidade de agências de fact-checking conferirem, confirmarem, né, fazer todo um levantamento para esclarecer a população. Então é fundamental. Ainda assim, eu acho que neste momento nós temos observado muitas campanhas para esclarecer a população de que ela pode estar sendo mal informada. Então, para esclarecer como descobrir que a informação é errada. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando a informação agrada demais, ou, pelo contrário, também quando desagrada demais, a gente precisa ficar, né, atento. Ela veio fácil? Ou seja, você estava ali parado e simplesmente chegou aquela grande descoberta para você, também temos que desconfiar. Qual foi a origem? E assim, é fundamental, não compartilhe. Esses dias uma grande amiga, jornalista, competente, super profissional, compartilhou uma informação que recebeu de uma fonte, né, acima de qualquer suspeita. E depois ela descobriu que era falsa. E ela ficou super constrangida. Mas veja, aconteceu com um jornalista, né? Então, nós também, né, recebemos muitas vezes as informações e elas parecem tão verdadeiras, tão comprovadas e que, se não fizermos o nosso trabalho, pode ser comprometedor, né? Então, a gente não pode correr riscos, porque uma pessoa mal informada é uma pessoa que não terá capacidade para decidir.